Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Alexandre Matos, que voltou à tona no Cruzeiro nessa última semana e os motivos, em relação a isso. Vou comentar aqui, trazer um pouco mais de detalhes. Além disso também a treta, que ele já teve com o próprio Ronaldo. Quando ele saiu aqui do Cruzeiro, muito torcedor criticou bastante ele, inclusive nas redes sociais. Ele até comentou um pouco sobre isso na época. E falando sobre o diretor executivo, eu quero falar também sobre o Cruzeiro no mercado da bola, que sinceramente eu esperava um pouco mais de movimentação, principalmente depois dos estaduais. O Cruzeiro realmente não demonstrou interesse, pelo menos pelas informações oficiais, em nenhum atleta nessa janela. Eu estou postando esse vídeo possivelmente dia 19, nessa sexta-feira, que é o último dia de encerramento da janela de transferências, e até agora, quinta-feira, 18 de abril, 11h35, eu estou gravando esse vídeo, não surgiu absolutamente nada do Cruzeiro interessado em algum jogador ou algo nesse sentido, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e motivos para tal. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a esse próximo objetivo aqui no YouTube, que é de 43 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui o vídeo, não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta. E também deixar o seu nome e a sua cidade, de onde você é aqui, que tem grandes chances de eu acabar mandando um salve para vocês no próximo vídeo. Então, bora aqui dar sequência. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês primeiramente sobre essa questão do Cruzeiro no mercado da bola, Porque, Gustavo, por exemplo, o Cruzeiro, desde quando reabriu a janela, no último dia 11 de abril, depois das finais dos estaduais, o Cruzeiro não foi atrás de ninguém, Bom, até esperava que iria atrás de um ou outro jogador, porque vocês lembram que vinha se falando que o Cruzeiro poderia ir atrás de um novo centroavante. Tudo bem, o Rafael Elias marcou alguns gols importantes, eu manteria ele também como esse reserva imediato, mas se falava muito de um ponta-direita, e até agora o Cruzeiro não teve nenhuma especulação. Também tinha especulação de um meio-campista, um zagueiro, enfim. Tinha vários boatos de que o Cruzeiro poderia ir atrás de alguém no mercado. Eu até falei aqui em outros vídeos para vocês que, assim, se o Cruzeiro não trouxesse mais ninguém, eu lembro que isso foi quando trouxe a última contratação. Sinceramente, eu tô até esquecendo agora quem que foi, cara. Foi o... Cara, tem tempo, viu? Foi o Vidalba ou o Bareal? Eu sinceramente não sei, mas eu lembro que foi naquela época ali que trouxe o Cifuentes, o Bareal e o Vidalba, que foram ali 3 reforços muito interessantes, ainda no mês, se eu não tiver enganado agora, no final de fevereiro. Então, assim, janela de transferências ainda internacional estava aberta e o Cruzeiro desde então não trouxe mais ninguém aqui do cenário nacional. E eu fiquei assim, cara, será que o Cruzeiro não pode trazer mais uma opção? Ainda teve essa saída do Rafael Cabral, que já tem aí quase uma semana, de que está definido a sua saída do Cruzeiro. E o Cruzeiro também não teve especulações, mas não teve, por exemplo, nenhum acerto com nenhum goleiro até aqui. Pode ser que nessa última janela agora, esse último dia, dependendo se tiver qualquer novidade, eu trago no vídeo hoje de tarde. Por isso que é importante você se inscrever, ativar as notificações para qualquer coisa, eu aviso aqui vocês. Mas eu esperava pelo menos uma contratação do Cruzeiro. Eu, por exemplo, estou decepcionado com essa janela do Cruzeiro. Sem dúvidas, não tem como falar que é uma janela ruim. É claro, ainda tem muitos desfalques, ainda tem alguns jogadores voltando de lesão e que ainda deixa o time do Cruzeiro. Tem hora que eu lembro que eu vi aquela possível escalação contra o Fortaleza, eu fiquei, cara, mas não sei, sabe, Arthur Gomes, ou aí lá na frente falando que seria o Rafael Elias, aí, putz, Ramiro, Lucas Silva, eu fiquei, cara, cadê os reforços, Mas eu espero realmente que o ataque do Cruzeiro seja mais próximo disso, Por exemplo, com o Bareal, Gabriel Veron, tendo ali o Dineno centralizado, Matheus Pereira de criação, volantes, seja ali o Lucas Romero e o Lucas Silva, ou o Lucas Romero e o Cifuentes, eu acho que seria mais ideal, Não é ainda a zaga com o Zé Ivaldo, o João Marcelo, o Marlon, o William e o gol com o Anderson, por exemplo. Eu acho um time bem interessante, é muito melhor do que foi na temporada passada. Gustavo, mas e por exemplo o Lucas Silva, se for ficar no banco, o Arthur Gomes, tem o Rafael Elias, o Matheus Vital, que marcou alguns 2 últimos gols muito importantes mesmo, Até falei sobre isso lá nas redes sociais. Eles ficam como peças de opção, porque o Cruzeiro vai ter aí a Sul-Americana, não sei até que ponto o Cruzeiro vai priorizar a Sul-Americana até a reta final da fase de grupos, Que eu acho que o foco tem que ser mesmo no Brasileirão. Então é importante ter um time grande, um elenco grande. Ainda tem, por exemplo, de ponta direita o João Pedro, então o João Paulo, Então assim, eu não acho que João Pedro, Rapaz, eu tô esquecendo os nomes, confundi com o goleiro do Santos. O Cruzeiro tem muitas opções. Eu acho que ainda falta esses caras pegarem uma sequência melhor. Agora definindo com o Seabra, que é um cara que já conhece o elenco, Trabalhou os últimos 2 anos aqui basicamente. Saiu pro Red Bull, mas já conhecia toda a estrutura do Cruzeiro, inclusive profissional, que ele fez parte no ano passado. Então acho que por isso, por exemplo, se o Cruzeiro tivesse trago um treinador brasileiro que já trabalhou com outros atletas, poderia ter aproveitado essa janela. Mas a janela do meio do ano já está aí, dependendo do Cruzeiro vai fazer mais movimentações lá, que eu acho importante também, em julho, no meio da temporada é muito importante os reforços que vão chegar. Pode assinar pré-contrato,
tem alguns jogadores que estão livres no mercado e lembrando, né, dependendo aí nesse último dia de janela, o Cruzeiro pode surpreender e fechar alguma contratação. De peso? Não sei, mas acho que complemento de elenco, seja para a ponta direita, seja por exemplo para a zaga, não acho que seria ruim não. Deixa a sua opinião aqui embaixo então, nos comentários. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Alexandre Matos, né, que eu vou deixar aqui essas matérias então, do executivo de futebol que foi contratado pelo América Mineiro, tá? Eu até fiquei um pouco surpreso sobre esse retorno dele do América e tudo mais. E assim, muitos torcedores do Cruzeiro falando, nossa, mas ele fazia uma dificuldade para vir assumir o Cruzeiro na Série B e agora vindo para esse projeto no América, né, disputando a segunda divisão. Pelo que eu vi aqui, ele teve algumas outras procuras, dentre elas do Botafogo, mas preferiu dessa preferência para o América porque é um clube no qual ele já trabalhou e certamente vai ter bem menos pressão. E eu acho que o Alexandre Matos é por exemplo, um diretor revolucionário que ele sabe se colocar muito bem no mercado como isso. Não acho que seja, meu Deus, sensacional. Só que é sim um bom diretor, ainda mais porque é aqui no Brasil. Eu acho que sinceramente tá sim entre os melhores. Só que, cara, como ele mudou de clube nesses últimos tempos, hein? Eu não vou nem lembrar agora, porque eu lembro que ele estava no Cruzeiro, aí ele foi para o Atlético Paranaense, ficou um tempo no Atlético Paranaense, arrumou confusão lá, foi para o Vasco, ficou quanto tempo no Vasco? 4 meses, 3 meses, e aí já vai de novo para o América, não tem uma sequência, né, de 4, 5 anos para ele desenvolver o trabalho, nem que seja 2 anos e meio, por exemplo, como fez no América Mineiro, no Cruzeiro e ainda no Palmeiras, né, que foi o clube no qual ele ficou mais tempo, não teve tantos resultados de conquistas como o Palmeiras tem tido nos últimos anos, mas a base que o Palmeiras se formou com o Dudu, por exemplo, com o Gustavo Gomes, se não tiver enganado o Rony também, o Rafael Veiga, foram na época de contratações do Alexandre Matos, que ganha um crédito muito grande por isso. Então muitos torcedores falando, nossa, mas tanto zoando o Alexandre Matos por ele estar no América, eu não concordo, ou também nessa questão, né? Nossa, mas fez uma dificuldade para assumir o Cruzeiro na Série B e agora foi para o América Mineiro. Lembrando que ele tinha contrato com o Cruzeiro, eu até deixei aqui algumas matérias, tanto dos torcedores bravos com o Alexandre Matos no ano passado e falando sobre essa saída do Vitor Roque, né, que a torcida ocupou bastante o Alexandre Matos naquela época, e também do Alexandre Matos, que tinha contrato com o Cruzeiro, na teoria, até o final do ano passado, né, até o final de 2023, quando ele chegou em 2021 para a Série B. Então ele aceitou esse projeto na Série B, ele só não continuou porque o Ronaldo já tinha alguns outros planos, né, com um novo diretor, que foi o Pedro Martins, que está no Cruzeiro desde então. Não acho, por exemplo, o Pedro Martins horrível. Ele com dinheiro, igual foi nesse ano, um pouco mais, já conseguiu fazer ótimas contratações, na minha opinião. Agora colocar ele com aquele orçamento curtíssimo, aí eu, sinceramente, ano passado até comentei bastante sobre essa questão, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o Alexandre Matos, que, né, aquela primeira passagem dele sensacional, tanto no América quanto no Cruzeiro, teve essa saída do Vitor Roque, que até hoje, né, gera polêmica, e aí eu vou deixar para os clubes, né, eles que se resolvam essa negociação, se o Cruzeiro tem direito a um valor maior ou não. Enfim, vou deixar também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela, de especulações mais recentes, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!